Olá! Continuando nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 11, versículos 23 a 40. Faça a leitura da passagem. O objetivo desse estudo: analisar como tem sido nossa posição como servos de Deus neste mundo. Lembrando sempre que todo o nosso estudo de Hebreus, desde o capítulo número 1, está disponível em nosso canal do YouTube. Vamos dar início ao nosso estudo. O que aprendemos com a fé de Moisés? Ele contemplava o galardão, vivia para a glória de Cristo, que nem lhe tinha sido revelado como foi a nós, preferindo por isso ser maltratado junto com seu povo do que usufruir da riqueza do palácio de Faraó como príncipe. Versículo 26. Por muito menos do que tinha Moisés, algumas pessoas se corrompem. Quando o assunto é fé, é inevitável pensar nisso. Moisés tinha tudo, ele era um príncipe do Egito, morava no palácio do homem mais importante do mundo na época, Faraó. Para muitos, Moisés seria como uma das pessoas mais importantes do mundo, ele era um príncipe, em alguns momentos não fazia diferença ser o próprio Faraó ou ser o príncipe, porque em muitos assuntos o príncipe do Egito seria a pessoa que teria a palavra final, porque isso seria dado a ele pelo Faraó. Moisés trocou tudo isso pela glória de Cristo. E infelizmente muitas vezes somos tentados, e tomara que fique só na tentação, não venhamos a sucumbir, porque somos tentados a deixarmos tudo, a glória de Cristo, nossa morada no céu, por coisas tão pequenas, tão passageiras. Aqui no Brasil, vivemos o momento da operação carne fraca. Tantos fiscais que poderiam ter sido fiéis ao seu trabalho, deixaram de fazer o seu trabalho por uma recompensa financeira tão baixa. Nas igrejas, quantos pastores que deveriam viver para a glória de Cristo se corrompem por tão pouco dinheiro. E em tudo quanto é área. Quantos profissionais que ao invés de fazerem o correto para seu cliente, se corrompem, enganam seu cliente por uma recompensa tão baixa. E não pense você que eu estou alucinado. Às vezes você fala, mas tão baixo, a pessoa ganhou milhões. Não importa. Quando o assunto é perder a nossa alma, perder a nossa salvação, sim, é muito pouco. Melhor é ser servo de Deus, viver para a glória de Cristo e não perder o nosso tesouro nos céus. Porque se nós perdermos isso, nós chegaremos à inevitável conclusão de que trocamos tudo por muito pouco. Moisés trocou tudo o que o mundo podia dar pela glória de Cristo. Que isso nos sirva de lição. A fé de Moisés nos sirva de lição. A chave para entendermos a vida de que levou Moisés está no versículo 27. Ele permanecia firme como quem vê aquilo que é invisível. Hebreus 11, 1 nos ensina que fé é a certeza das coisas que esperamos. Moisés parecia ver claramente o seu objetivo à sua frente. Ele mirava o céu. Ele tinha visão espiritual. Que conosco não seja diferente. Que nós não venhamos perder a visão da glória de Deus, a visão do reino de Deus,
por causa das tentações e das promessas ilusórias desse mundo. A fé de Moisés também repousava em uma firme confiança na palavra de Deus. Ele confiou na palavra de Deus quando orientado a atravessar o Mar Vermelho. Isso nós temos em Êxodo capítulo 14, versículos 22 a 29. Humanamente falando, é impossível acontecer o que Deus disse que aconteceria. Mas quem disse que o mar se abriria é o Criador de todas as coisas, inclusive do mar. A pergunta é: nós temos confiança na palavra revelada e escrita de Deus, que é a Bíblia? É um erro olhar para a Bíblia apenas como um registro histórico e colocarmos Moisés como um herói. Nossa, Moisés atravessou o mar, que confiança em Deus. Espera aí. Deus deu a ele uma palavra e Deus nos deu uma palavra. Nós temos a Bíblia, que é a palavra revelada de Deus. E ela nos manda atravessar mar também, nos manda atravessar esse mundo, vivendo pela fé. Aliás, não menosprezando a fé que Moisés teve ali de atravessar o mar, não sei se eu e você teríamos tal confiança como ele num momento crucial como esse, mas a palavra de Deus nos manda viver neste mundo, vivendo pela fé e vivendo pela confiança nos mandamentos e nas promessas de Deus. Então, da mesma forma que Moisés precisou exercer a sua confiança na palavra de Deus, nós também precisamos exercer a nossa confiança na palavra de Deus. Os versículos 30 a 37 falam das mais terríveis tragédias que ocorreram com muitos que foram fiéis a Deus neste mundo. A fidelidade a Deus custa a vida ou a integridade de muitos fiéis. Uma pergunta necessária: você está disposto a ser fiel a Deus até a morte? Muitos cristãos hoje, no século 21, no ano de 2017, estão morrendo devido à sua fé. Por crerem na palavra de Deus, por crerem em Cristo e por não desejarem negar a sua fé. E você? O que você tem feito? Você tem agido semelhantemente? Ou você, no fundo, não tem sido fiel aos princípios e mandamentos de Deus? O duro é se você não estar sendo visto como um servo de Deus no dia a dia. Porque o que Deus espera de você é que a luz dele resplandeça através de você nesse mundo em que você vive. Muitos de nossos irmãos não largam a sua fé hoje em dia e têm morrido, ou a sua integridade tem sido prejudicada por causa de sua fé. Muitos cristãos em muitos lugares do mundo têm vivido uma vida que nem você nem eu gostaríamos de viver por causa da sua fé. Países que não aceitam o Evangelho, que não aceitam o Senhor Jesus. E nós estamos aqui no Brasil, nesse país maravilhoso, em que tudo nós podemos. Que tal então nós vivermos intensamente a nossa fé aqui? Coisa que esses nossos irmãos gostariam de estar vivendo lá onde estão e não podem. No versículo 38 temos uma conclusão maravilhosa do autor. Homens, os que sofreram por amor à sua fé, dos quais o mundo não era digno. Você ama mais a esse mundo que odeia os filhos de Deus? Ou esse mundo só tem sentido para você por causa dos planos que Deus tem para a sua vida? A pergunta é: como você tem vivido aqui? O mundo tem odiado a você porque odeia os filhos de Deus? Ou você tem se conformado tanto com as coisas desse mundo, tudo tem se tornado normal para você, tudo tem se tornado permissível para você, ao ponto que as pessoas olham para você e nem veem diferença entre eles e você. E por isso mesmo, eles não odeiam você, porque as suas práticas é bem semelhante às práticas deles. O que eles aprovam é bem semelhante ao que você aprova. Você é tão light quanto eles são. Você é tão zen como eles são.
como tem sido o seu comportamento? Nós vemos aqui no versículo 38 que estas tantas pessoas de que o autor fala, ele deu o nome de alguns e ele mesmo disse que deixou tantos que não caberia em seus relatos, homens dos quais o mundo não era digno. Que conclusão maravilhosa. Como tem sido a sua fé? Medite nessa pergunta que foi feita. Você vive aqui nesse mundo por causa dos planos de Deus para a sua vida? Ou você vive aqui porque esse mundo está fantástico e maravilhoso para você? Ora, espero que não seja esse o caso, porque este mundo é de Deus, criado por Deus, mas está, porque Deus deixou, administrado pelo maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Então esse mundo não deveria ser maravilhoso para os filhos de Deus, não. Porque aqui a vontade de Deus vai imperar quando Deus resolver imperar a sua vontade. Porque até aqui ele tem deixado o inimigo aparentemente tomar conta. Aparentemente. Porque tudo é de Deus, tudo está debaixo do governo do plano de Deus, e o príncipe desse mundo um dia terá de prestar contas a Deus, definitivamente, porque ele já foi derrotado na cruz de Cristo, e um dia ele terá, como já está anunciado no Apocalipse, o seu destino final traçado. Até lá, os filhos de Deus precisam viver nesse mundo por causa dos planos de Deus, por causa da glória de Deus, sem se deixar corromper, sem se deixar vender, sem se deixar entregar a outro senhor, porque é isso que esse mundo cada dia nos tenta fazer. Por promessa, versículo 39, entendemos as tantas profecias do Velho Testamento que apontam para o Senhor Jesus. Por aperfeiçoados, versículo 40, podemos entender a plenitude do corpo de Cristo que contempla os fiéis do Velho Testamento e do Novo Testamento. A pergunta é: você que recebeu a revelação do Filho de Deus por meio da Bíblia, está vivendo pela fé, formando esse corpo de fiéis, como todos esses fiéis citados do Velho Testamento? Você prestou atenção no que diz o versículo 40? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A perfeição é o corpo, e é o corpo de Cristo. Eles formam esse corpo, e nós estamos formando esse corpo também. Só formaremos parte desse corpo se vivermos pela fé como eles viveram, se amarmos a Deus como eles amaram, se rejeitarmos as ofertas desse mundo como eles rejeitaram. E aí a lista é grande, eu não estou entrando tanto em detalhe para não deixar esse vídeo comprido, mas leia com atenção o capítulo número 11, principalmente a partir do versículo 30, se bem que antes também, e você verá. Aí você se pergunte como foi que Raabe rejeitou as ofertas desse mundo. Como foi que Gideão, Sansão, Jefité rejeitaram as ofertas desse mundo? Como foi que tantos dos que aqui estão citados rejeitaram as ofertas desse mundo para viverem pela fé, para amarem a Deus? É por isso que eles compõem esse corpo de Cristo. E é se vivermos como eles viveram que nós também iremos compor. Fomos chamados por Deus por meio do Senhor Jesus, fomos salvos pela graça, pela fé. É claro que não vem de nós, é dom de Deus, mas ninguém é obrigado. Todos nós precisamos amar a Deus, rejeitarmos este mundo e vivermos pela fé. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Resumindo esta sessão de Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 40. Amamos mais a esse mundo com suas promessas ilusórias ou amamos o reino de Deus? Vivemos pela fé como Moisés ou nos vendemos por coisas ilusórias? Como vimos, nós precisamos escolher um. O mundo sempre tentará nos corromper. Só não conseguirá
se nós amarmos a Deus, ao reino de Deus, e não estivermos dispostos a trocar a nossa fé por nada. Como estamos sendo vistos no mundo? O mundo não nos merece por sermos fiéis à nossa fé em Deus, ou as pessoas do mundo nos aplaudem por não verem em nós nada diferente daquilo que eles conseguem compreender como natural. Agora o que está em questão é como nós estamos sendo vistos. Esta questão da aprovação, eu sempre digo que o dia que o mundo nos aprovar, Deus nos reprovará. Agora o dia que o mundo nos reprovar por causa da nossa fé, por isso, não por outras coisas, o dia que o mundo nos reprovar por causa da nossa fé, aí teremos a aprovação de Deus. Moisés foi rejeitado, Paulo foi rejeitado, Pedro foi rejeitado, todas as pessoas citadas na Bíblia foram rejeitadas. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé, todas foram rejeitadas por causa da sua fé, mas foram aprovadas por Deus. E você? Como está sendo visto pelo mundo? Você está sendo aplaudido pelo mundo? Ou você está sendo rejeitado pelo mundo por causa da sua fé, sendo assim aprovado por Deus? Medite nessa pergunta porque ela é importante. Moisés sofreu pelo opróbrio de Cristo. Versículo 26. Você serve fielmente ao Senhor Jesus a ponto de sofrer por esse amor como sofreu Moisés? Você tem em vista morar com Deus no céu como tinha Moisés? Está disposto a perder tudo se necessário para não perder sua salvação como Moisés? Essa última pergunta é enfática e eu entendo as complicações da teologia. Tem aqueles que vão dizer, mas salvação não se perde. Bem, isso no seu modo de entender a Bíblia e segundo o seu ponto de teologia, segundo a sua visão da teologia calvinista, hiper calvinista, enfim. No meu ponto de vista, sim. Somos salvos pela graça, mas devemos nela permanecer pela fé. Sim, a fé é um dom de Deus, eu sei. Mas ninguém é obrigado a ser fiel até o fim. O Senhor Jesus disse que aquele que for fiel até o fim, este é quem será salvo. E isto é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz, não sou o que eu disse. Agora, o que você diz eu não sei. Se vem da palavra de Deus, de uma interpretação clara da palavra de Deus, ou se vem de uma interpretação deturpada de alguma escola de teologia. Independente se você concorda com essa afirmação ou não, o que está em questão é isso. Sermos fiéis a Cristo como Moisés foi. Não perder de vista as coisas celestiais como Moisés não perdeu. E sermos fiéis até o fim, porque somente assim herdaremos a coroa da vida, herdaremos o reino de Deus como Moisés herdou. E isso eu espero seja a coisa mais importante para você, como para mim, como deve ser para todas as pessoas. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Aguardo você para nós continuarmos, a partir do capítulo 12, o estudo da Epístola aos Hebreus. Até logo!